Olá, esse é o 5º episódio comemorativo dos 81 anos de nascimento do meu pai, Rufino Damasio, que será agora no dia 28 de abril. Nos episódios anteriores eu já falei como foi a chegada dele a Teresina, como foi o episódio da venda de ações, como foi que ele começou o comércio dele, como foi que ele planejou ter um capital próprio, né, capitalizar a empresa. Bom, meu pai começou em 1967, já vou falar aqui, final da década de 80 e 90, que no nosso segmento, o Brasil vivia, como não só no nosso segmento, como em todos os segmentos, o Brasil vivia o final de uma ditadura, mas ainda vivia um comércio fechado, né? A América Latina como toda tinha essa ideia protecionista. No Brasil, só se podia importar o que o Brasil não fabricava. E então, quer dizer, o que o Brasil fabricava, tudo muito caro por conta da falta de concorrência, e para você importar, você tinha que ter uma carta patente do governo federal. Quero importar. Eu já tinha tentado importar antes. Só que quando eu chegava, as importações eram fechadas, as importações eram fajutas, eram criminosas. O cara precisava de corrente grossa, tinha que importar corrente fina. Ele botava na guia de importação corrente fina, mas dentro vinha de corrente grossa. Eu não vou me envolver com isso, que isso vai dar cadeia para mim, não importa. Quando o governo abriu, o imposto era caro, mas agora eu entro. No nosso segmento de bicicleta, o filé, o bom era você importar corrente e catracas que o Brasil não fabricava. De preferência, corrente velo-tchecoslováquia ou, na pior das hipóteses, corrente velo-russa. No governo Collor, o Collor, muito vanguardista, chegou na presidência com 40 anos de idade, derrubou todas essas barreiras e abriu os portos para o mundo, né? Meu pai, no outro dia, estava na Receita Federal do Piauí, só que aqui ninguém sabia absolutamente nada sobre importação. Collor assumiu o governo, abriu as importações, no dia seguinte, mas sim na Receita Federal. Aqui ninguém sabia o que era importação para vender na Receita Federal. Ele sabia o que era importação para ativos fixos, uma marca, uma coisa qualquer. Mas para vender ninguém sabia. E eu fui a Fortaleza e lá encontrei dificuldade. Até que depois de 2 dias de lá na região da Fortaleza, encontrei uma fiscal que me deu uma verdadeira aula do que era importação e ainda me deu o nome de um livro para me comprar. Aí eu comecei a importar da China, Índia, Taiwan. E aí começou a ir para o exterior para tentar importar. Inicialmente ia para as feiras e aí depois começou a desbravar a Índia. Na época a Tchecoslováquia ainda existia, começamos a comprar cadeado da Espanha, começamos a comprar sela da Itália, mas um episódio foi bastante interessante que eu me lembro bem disso. Meu pai estava na Índia e naquele tempo você fazia uma ligação para o Brasil, você tinha que ligar para a Embratel e pedir que a Embratel conectasse aqui o Piauí. Então ele ligou numa segunda-feira para o nosso gerente Isidório, que ele tinha achado aquelas serrinhas, aquela que você bota no arco, e ligou para o Isidório. Isidório, hoje é segunda-feira, pesquisa aí no mercado qual é o preço dessa serra, que eu estou achando ela aqui em torno de 32 centavos de dólar. E aí o Isidório caiu aqui no mercado, na quinta-feira meu pai conseguiu ligar para ele de novo aí através da Embratel. E o Isidório disse, mas aqui eu achei essa mesma serra aqui no centro de Teresina por 40 centavos. Aí o papai, triste, isso não tem sentido. Eu ia importar por 30 e já lá no Piauí, posto lá por 40, e aí foi se desencantando do negócio. Eu sei que já no final da conversa o papai, seu Damasio, estava insatisfeito com o desfecho daquele assunto. Disse, quer dizer, Isidório, que aí é 40 centavos a dúzia de serra. Aí o Isidório disse, não, eu estou falando de unidade. E meu pai disse, eu estou falando de dúzia. Quer dizer, uma dúzia de serra era 30 centavos, enquanto uma serra aqui era 40. Né? Então, naquele tempo, com o Brasil fechado, com o protecionismo que o Trump está querendo fazer lá, tudo era muito caro e desbravar o exterior era uma atividade muito lucrativa. Meu pai conseguiu, analfabeto, usando ele primeiro levou um intérprete, mas ele tinha a mania de desconfiar do intérprete e ele começou a andar com 2 intérpretes, que ele dizia um,
para um traduzir e perguntava para o outro se o outro tinha traduzido de forma correta, né? Então esse foi o começo da importação. A China já virou realidade para nós no final dos anos 90. A China também vivia num regime fechado, mas ele chegou ainda na China também antes de muita gente. Ele nos relata que da primeira vez que ele foi para a China ainda se hospedou em hotéis militares ainda, para você ver como isso faz muito, muito tempo atrás. Gostaram? Até o próximo episódio. Quem te conheceu no fim, quando ainda era menino, sabe o que você lutou.